Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para receber futuras notificações. Beleza? Se quiser colaborar com o canal, você pode ter um link da nossa loja virtual aqui embaixo. Você pode colaborar conosco. Enfim, vamos lá. Eu quero falar de um assunto interessante hoje e de um personagem específico da Bíblia que passa às vezes despercebido. E as pessoas esquecem-se que a Bíblia é cheia de contextos históricos, mas também de ações, reações, motivações, enfim, de pessoas normais como eu e você, que tiveram os mesmos problemas, os mesmos sentimentos que nós acabamos tendo. E existe um personagem específico chamado Aitofel. E há um dado interessante da vida de Aitofel que muitos não levam em conta, que é o quê? Ele era avô de Betseba. Mas o interessante da história de Aitofel é que antes de Davi adulterar com Betseba, ele era um conselheiro, era um amigo muito íntimo de Davi, aquele tipo de amigo que estava sempre junto, sempre na sua casa, sempre no palácio, que trazendo para os dias de hoje que seria alguém que viajaria com Davi, queria pescar com Davi, queria comer com Davi constantemente, era um amigo muito, muito, muito próximo, a ponto de comer junto sempre, né? E era um conselheiro, alguém de extrema confiança de Davi. Mas o que acontece? Davi, ele adultera com Betseba, né? Ele comete um adultério, e Betseba sendo neta de Aitofel, e Davi começa a gerar todo um contexto de coisa, porque ele não somente adultera, mas acaba assassinando Urias, que provavelmente era amigo de Davi e alguém próximo, muito próximo de Aitofel, né? Então Aitofel viu aquela injustiça e gerou dentro do seu coração uma coisa extremamente preocupante e problemática para nós, chamada amargura. Há um texto em Hebreus capítulo 12, verso 15, que diz assim: atentando diligentemente para que alguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Veja, eu acho interessante esse texto e contextualizando na vida do próprio Aitofel, porque a raiz é algo que se aprofunda na vida de uma pessoa, né? No solo, mas trazendo para o contexto humano, é algo que se aprofunda na vida da pessoa. Aquilo germina, aquilo brota e faz crescer ali algo que traz uma fruta ruim, que se enraiza na vida de uma pessoa e traz um fruto ruim. Por quê? Por isso o texto diz que vai contaminar outras pessoas. E você olha para a vida de Aitofel, isso fica muito claro, porque Aitofel, diante de todo esse contexto de coisas acontecendo com Davi, e Davi recebendo o juízo de Deus, né? Davi não ficou imune a uma situação, mas falando especificamente de Aitofel, ele se distancia de Davi, talvez chateado, amargurado, com todo esse contexto de coisa. O tempo passa, Absalão gera toda aquela situação em que ele acaba, né, tentando matar a Tamar, né? E Absalão, passado algum tempo, ele vê a importância que tinha Aitofel de ser alguém extremamente íntimo, que conhecia Davi profundamente. Absalão se aproxima de Aitofel e é recíproco da parte de Aitofel, porque Aitofel acaba tendo interesse em todo aquele contexto de coisa, e ele acaba virando conselheiro de Absalão. E aí tem dois textos interessantes que estão em Salmos, que Davi expressa toda a sua dor diante de toda essa situação, que diz lá no Salmo 55, verso 12 ao 14, diz assim: com efeito, não é inimigo que me afronta, se fosse eu o suportaria, nem é o que me odeia, quem se exalta contra mim,
pois dele eu me esconderia. Mas é tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntas andávamos, juntos nos entretínhamos, íamos com a multidão à casa de Deus. Então aqui ele faz uma referência a Aitofel. No capítulo 41, verso 9, ele diz assim: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia no meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Isso é uma referência a Aitofel que Davi faz, né? Expressando a dor, a sua expressão de sentimento de traição, né? Tudo bem que Davi ele pecou, ele errou, mas muitos esquecem-se que Davi aceitou pagar o preço. Ele errou como homem, mas se arrependeu como homem. Porque muitos pecam como homem e na hora do arrependimento querem ser tratados como crianças, dizendo que não julgueis, não pode julgar. Mas não, Natan confrontou Davi e Davi reconheceu o seu erro. Ele não ficou contra Natan, dizendo: olha, você não tem nada a ver com a minha vida, você não pode me julgar, que é o que as pessoas fazem hoje. Não, Davi ele assumiu a tal ponto que ele tomou Betseba depois que ficou viúva e levou para o seu palácio e fez dela sua esposa. Todo o contexto está errado, mas o conserto foi perfeito da parte de Davi, porque ele se arrependeu profundamente e aceitou a carga de todas as consequências daquele ato, tanto que ele perde o filho que ele acaba gerando em Betseba naquele momento, e ele aceita o juízo de Deus sobre a sua vida e não se revolta. Mas quando ele vê Aitofel gerando aquela situação contra si mesmo, aquilo foi de um impacto muito forte e muito grande sobre a vida dele. Então, quem eu quero tratar aqui? A própria vida de Aitofel. Porque muitas vezes nós podemos agir como ele. Nós podemos nos amargurarmos em função de uma situação que não concordamos, de algo que nós achamos injusto e que muitas vezes não temos forças para poder reverter aquele quadro de coisas, e vamos assimilando isso dentro de nós, e não expressando, não liberando o perdão, né? Porque o caminho muitas vezes para tudo isso é o perdão. Aitofel poderia simplesmente, mesmo não concordando com toda aquela situação, aceitar o fato que Davi se arrependeu e perdoá-lo também. Porque muitas vezes a gente quer que as pessoas sejam punidas simplesmente em função dos seus pecados. Mas quando elas se arrependem, muitas vezes as pessoas não aceitam o seu arrependimento e continuam querendo ser seus algozes e simplesmente não aceitando aquela situação. E o que ele faz? Ao invés de ele se recolher, ele simplesmente se volta contra, e gerando toda uma tragédia muito maior. Porque o que acontece? A tragédia que vem posteriormente, ela é muito maior em função de todo aquele quadro de coisas. Por quê? Porque Absalão toma o reino de Davi, Davi precisa fugir, Absalão coabita com todas as mulheres de Davi perante todo o povo, e ele foi aconselhando, né? Sendo o arquiteto de toda aquela situação. Mas quando em um dado momento, porque Davi ele colocou um espião dentro da casa de Absalão, e ele gera um conselho e Absalão não aceita, aquela amargura acaba se voltando contra si mesmo. E o que acontece? Lá em 2 Samuel, capítulo 17, no verso 23, diz assim, 17, 23, diz assim: vendo, pois, Aitofel, que não fora seguido o seu conselho, abordou o jumento, dispôs-se e foi para casa e para a sua cidade, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Veja, a amargura era tão grande na vida do próprio Aitofel que ele acabou se suicidando. Ele gera todo um quadro de coisas. E quando em algum momento alguém lhe diz não, ele não aceita aquele não. E aquela amargura que havia dentro de si gera esse quadro de coisas. Então,
Por isso que o texto, voltando aqui para Hebreus, ele diz assim: atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso. Nós temos que ter diligência nisso, não permitir que isso venha realmente acontecer conosco, porque separando-se da graça de Deus, ou seja, você se separa daquilo que Deus pode fazer por você, nem haja alguma raiz de amargura, você não pode se separar da graça e não deixar brotar essa raiz se aprofundar. Ela tem que ser arrancada do nosso coração, ela tem que ser arrancada da nossa vida, porque o que o texto está dizendo, amargura aqui, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, porque uma pessoa amargurada, ela além de ficar perturbada, ela gera, né? Ela acaba contaminando muitas outras pessoas, que foi o que aconteceu com Absalão, que se voltou contra o seu pai e gerou todo um quadro de tragédias profundas, marcas, feridas, e Deus, ele quer tratar de nós. Por isso que a Bíblia fala assim: filho meu, dá-me o teu coração. A palavra de Deus nos ensina a cuidar do nosso coração. Por quê? Porque no coração é que procede as saídas da vida. E se dentro do nosso coração há uma raiz de amargura, consequentemente, os frutos, as decisões que nós vamos gerar, elas serão frutos ruins e frutos amargos. Então, nós temos que nos voltarmos à graça de Deus, tornarmos cada dia mais dependente do amor e dessa graça, para que a gente possa diligentemente não permitir que isso aconteça conosco. E sempre que nós nos frustrarmos, que nós formos entristecidos, até mesmo traídos, enfim, nós temos que nos voltar ao altar de Deus, para que Ele nos console, para que Ele realmente trabalhe em nós e nos dê a capacidade de gerar perdão para a vida das pessoas, porque senão, com certeza, aquele mal, a falta de perdão vai gerar uma raiz de amargura em nós e o fruto será muito ruim. Mas Deus, o maior interessado em nossas vidas, Ele tem o poder de guardar os nossos corações dessas coisas através do Teu Santo Espírito. Pense nisso. Deus abençoe você.